Agora chegou a hora do nosso quadro Quarta do Amor. Vamos saber qual o tema de hoje? Para você que está ligadinho desde o início, o tema é traição, um tema polêmico, mas na certa a gente resolve trazer aqui esse debate para o nosso Quarta do Amor, afinal é um assunto que impacta diretamente os relacionamentos. Você de casa já traiu? Já foi traído? Se a sua resposta for sim, como é que você lidou com isso? Perdoou? Separou? Mandou embora? Essas são algumas opções, né? E por isso nós convidamos a psicóloga Marilda Santos, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Boa tarde, Marilda, bem-vinda. Tudo bem, obrigada. A gente até recebeu um WhatsApp já dizendo, né, a pessoa traiu, aliás, foi traída e deu o troco, traiu também. O que a psicologia pensa sobre isso, né? Sobre essa postura? Resolve o problema? Há controvérsias. Algumas pessoas, algumas linhas, né? Ou alguma linha da psicologia talvez ache que dar o troco seja o melhor, né? Mas na maioria das vezes não, né? Porque quem traiu por alguma razão que pode ser só dele, não tem a ver com o casal, porque algumas pessoas que traem, a relação está ótima, está tudo bem, mas traiu, entendeu? Então, tem muito a ver com a pessoa que traiu também, e tem a ver com como está esse relacionamento. Às vezes tem uma janelinha ali que está aberta, tal, o casal não está bem e tem a oportunidade. A gente precisa pensar também, né, Keltrin, que hoje, várias formas de traição, né? A gente vê as redes sociais, o trabalho como uma forma de... É um amante, né? A pessoa se dedica tanto ao trabalho que, né, esquece o que está em casa. E hoje a gente fala também não só dos homens, né? Porque tinha uma cultura que o homem tinha esse lugar que poderia trair, e que, porque para o homem é isso. Não, hoje as mulheres estão traindo também. E daí agora como fica, né? Não dá para dizer que é algo natural do homem, né? Não, Marilda, não. eu tenho mais perguntas, mas como aqui a estrela é o pessoal de casa e chegaram mais participações, eu vou pedir para a produção colocar mais uma participação que chegou aqui para a gente ver. Tá. Em 1976, mais de 40 anos, estava no melhor momento da minha vida, muito apaixonada pelo meu namorado. Aconteceu uma gravidez inesperada e fui desprezada por ele. Ele me disse que era noivo de outra moça. Assumi sozinha minha filha, que hoje tem 46 anos e tenho muito orgulho dela. Recado da Bernadette. Bem, a gente não sabe o sentimento dela, mas então está dado o depoimento, ela compartilhou. Agora eu pergunto, tem gente às vezes que até vai para uma outra relação, mas não supera uma traição. O que está envolvido nisso? Como eu havia falado até antes, um pouquinho, né, de gente, algumas pessoas trazem histórias lá, por exemplo, estão casados há 30 anos, trazem histórias lá do namoro, que houve uma traição, não houve perdão, não houve uma conversa desse casal, porque o que é mais importante quando acontece algo assim, né? Que tenha uma conversa. E sabe, às vezes eles têm conversas tão íntimas e tão profundas que o outro talvez nunca tenha falado durante o casamento e na traição acontece essa conversa. Então, a gente fala que a traição ela pode ser o fator de morte do casamento ou a vida e renascimento para esse casamento, porque muitas coisas virão à tona. O que não vinha antes, talvez não estavam mais conversando, comunicando, né? E nessa traição, que foi algo muito ruim, porque é algo ruim para o casal, acaba que trazendo vida para esse relacionamento, porque o que não era falado antes passa a ser falado, porque eu também desse lado não estava bem, e agora eu consigo falar isso. Perfeito. Seria uma forma de ressignificar aquele momento traumático, né? Então, como fazer algo bom disso tão ruim? Agora, por exemplo, aconteceu há mais de 40 anos, eu não tenho mais contato com a pessoa, a gente realmente... Mas eu, internamente, ainda não consigo nem me abrir para uma nova relação, porque tenho medo de ser traída novamente. O que pode ser feito? Precisa ser tratado, né? Porque aí tem uma questão muito importante que é o perdão, né? Ele não aconteceu. E aí talvez até um filho, às vezes, sofre muito por isso. Porque o pai ou a mãe enxerga naquela criança, né, a figura do pai que traiu, por exemplo, da mãe que traiu, né? Muitas coisas acontecem nesses momentos assim, né? Muitas coisas ruins acontecem também. Mas o perdão é algo muito importante e ele precisa ser de fato.
senão não tem como, né? Precisa tratar. Isso que você colocou, às vezes, de projetar no filho a imagem do companheiro, é algo muito comum e que precisa ser visto. A gente tem mais uma participação, Marilda? Já fui traída, mas fui perseverante no meu casamento. Este ano completamos 32 anos de casado. E aí entra aquela questão, né? Perdoar, quem traiu uma vez pode trair de novo. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, pelo que eu entendi, perdoou, né? Perdoou, tá feliz. E aí parece ressignificou. E tem sim, já me apareceram alguns casos que traiu mais de uma vez e vai continuar traindo, porque não tem a ver com o outro, tem a ver com quem trai, né? Qual é a busca dessa pessoa? O que ele está buscando nesses relacionamentos? Né? Felicidade, o que é felicidade para ele? Acolhimento, aventura e muitas outras coisas, né? E que estão envolvidos nisso, mas que é daquela pessoa. Perfeito. Né? Para que o outro também entenda que não é com ele. Temos mais uma participação. Eu fui traída na minha casa e na minha cama. Eu estava no sítio da minha falecida sogra e vim sem avisar com a minha filha de 2 anos. Na época não fiz nada, saí para fora igual uma louca com a neném no colo e nunca mais voltei. Anos depois casei com o outro e vivo bem até hoje. Nossa, que situação traumática, né? Altamente desrespeitosa, assim. E muita gente não é única, né? Não é um caso isolado. Infelizmente, muita gente acaba passando por isso. Outras formas de ressignificar também uma traição, porque como você colocou, não tem a ver com você, tem a ver com o outro, né? Mas como a gente está falando, pensando na gente, né? Quem já passou por isso. No caso dela também, né? Conseguiu, de alguma forma, ressignificar em outra relação, né? Porque naquela não deu, né? Mas como é importante a gente se conhecer, né? E a gente saber como está, né? E que aquilo não tem a ver comigo, e sim com o outro, né? Porque na maioria das vezes, eu até comentei, vem muita pergunta, por quê? O que foi que eu fiz, né? Onde foi que eu errei nessa relação? Porque às vezes eu estou tão ali e aí não deu também, né? Então, como é importante eu estar bem, né? Ter o meu autoconhecimento para poder distinguir o que é meu e o que é do outro. Perfeito. Mais uma participação no ar. Esse tema rende muito. A gente conversava antes, daria um programa inteiro só sobre o assunto. Já fui traída várias vezes, tanto quando solteira e também no primeiro relacionamento de casada e também no segundo. Ela não emitiu nenhum juízo de valor, não disse como se sente em relação a isso. Mas e quando a pessoa aceita várias vezes? Então, daí a gente vai para uma história que é as gerações, né? Provavelmente nessa família, não posso garantir, claro, mas na sistêmica a gente olha muito isso, as gerações, né? Então, deve ter um histórico de traição aí e tá normal. Não que seja normal, né? Mas, assim, me parece que isso aconteceu em várias gerações. Então, inconscientemente, eu também aceito aqui, porque tá, né, fidelidade a essa família, né? Mas é possível olhar para isso e dizer, ok. Também não quero. Até agora foi assim, mas daqui para frente não vai ser. Né? É uma forma de se respeitar. Exatamente. Marilda, muito obrigada. O tempo voou, porque, né, como a gente viu, é um tema muito interessante. A gente vai voltar com esse tema mais vezes. Muito obrigada hoje pela sua participação. Muito obrigada.